Amém, glória a Deus. Queridos, queria colocar uma situação que talvez pode já ter acontecido na sua casa. Queria me dirigir especialmente aos homens, aos maridos. Imagine você, a sua esposa, levantando pela manhã e te ofendendo a sua honra, faltando com respeito, ferindo você nessa área. É uma coisa que nunca aconteceu aqui no meio da igreja e nunca aconteceu na sua casa. Acho que já aconteceu, né? Então estou falando para gente normal. Então, queridos, imagine que a sua esposa fez isso com você. E geralmente, eu vou colocar aqui algumas situações que talvez você possa ter respondido àquela situação. Né? Talvez você ignorou. Talvez você ficou calado, como 99,9% dos homens fazem. Você talvez tenha guardado rancor, ou você talvez é como eu, gosto de resolver rápido situações, vá resolver rápido, aquilo acaba virando um peteco, né? Uma grande discussão de relacionamento. Ou você utilizou a mente de Cristo, então todas essas coisas que talvez, não sei se estão certas nós fazermos, mas você utilizou a mente de Cristo, utilizando o fruto chamado domínio próprio, e você pensou a seguinte coisa: o que Jesus fez para que eu possa seguir os seus passos? O que Jesus já fez para que eu possa aplicar nessa situação, nessa ofensa que eu recebi? O que Jesus fez para que eu siga os seus passos? Nós precisamos refletir nas atitudes do nosso Senhor, que já estão reveladas na sua palavra, porque Jesus, ele reagiu e agiu em algumas situações, e ele é o modelo, ele é o nosso padrão, para que as nossas ações e reações sejam como ele. 1 Pedro capítulo 2, no versículo 21, a Bíblia diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo, para que sigam os seus passos. Diga assim comigo: deixando exemplo, para que sigam os seus passos. Então Cristo, querido, deixou o modelo. Cristo é o nosso maior modelo. Por mais que eu e você, nós nos espelhemos em algumas pessoas que têm o caráter de Cristo, mas sempre Cristo vai ser sempre o modelo dos nossos corações e a quem nós vamos recorrer na palavra de Deus. Então essa série que eu abri há 3 semanas atrás, Seguindo os Passos de Cristo, fala justamente sobre isso. Nosso modo de pensar, né? O Pedro, ele diz: não vos amoldeis às paixões dessa terra. O seu modo de pensar, o meu modo de pensar devem refletir o pensamento de Cristo. Então, quando Pedro estava encorajando a igreja, ele estava encorajando aos cristãos que sofriam, para que eles tivessem ações como as de Jesus. Aqueles irmãos que sofriam por causa do seu posicionamento de fé, Pedro estava encorajando eles: olhem para Cristo. Sigam o modelo de Cristo, ele sempre será o seu padrão. 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 11 e 12, ele diz: amados, diga assim comigo, amados, eu insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Olha como Pedro começa esse versículo, ele começa dizendo: amados. Eu não consigo ver alguém falando amados de uma outra forma, tipo de uma forma estúpida e grossa: amado. Eu consigo ver o Pedro dizendo: amados. Meus queridos, vira para a pessoa que está do seu lado e com todo amor e carinho: meu amado, meu querido, meu precioso. Eu vejo essa abordagem aqui no coração de Pedro, e essa abordagem de dizer alguém amado revela muito sobre o amor de Deus. Então Pedro está dizendo: olha, vocês, lembrem-se de uma coisa: vocês não são cidadãos dessa terra, a cidadania de vocês é celestial. Vocês são forasteiros, vocês são peregrinos nessa terra. Por isso a identidade de vocês, aquilo que vocês devem espelhar, está no céu, está em Jesus. E isso nos leva, queridos, a refletir sobre a maneira como nós estamos vivendo na nossa vida aqui hoje.
no tempo que se chama agora. O texto diz: vivam de maneira exemplar. Qual deve ser a nossa conduta no mundo que nós vivemos hoje em dia, como cristãos? Como deve ser? Uma maneira exemplar. Vivam de maneira exemplar. Sabe por quê, queridos? O seu testemunho, o testemunho do cristão é como se fosse uma cidade em cima de um monte. Então imagine uma cidade em cima da serra que nós temos o presente de ter. Aquela cidade em cima daquela serra vai ser vista de longe. A sua vida cristão, a sua vida é como uma vitrine de uma loja. Você querendo ou não, as pessoas estão olhando a sua forma de agir, a sua forma de se comportar. As pessoas estão vendo ou não as suas características, como você é, você querendo ou não. Você é como uma cidade em cima de um monte e você é como uma vitrine. O que é que você está expondo? O que é que você está colocando na vitrine? Espero que seja como o apóstolo Pedro está dizendo, vivendo de uma maneira exemplar, vivendo de uma maneira que glorifica a Cristo. Como é que seus vizinhos te conhecem? Como é que seus vizinhos de apartamento te conhecem? Como é que as pessoas que moram ao seu lado te conhecem? Elas te conhecem como alguém que ama Jesus. Eu posso ir até um pouco mais fundo. Você conhece o nome do seu vizinho? Você sabe o nome do seu vizinho? Você já orou pelo seu vizinho? De alguma forma você participou, já levou um bolo como uma boa vizinhança para as pessoas que moram perto de você? Porque hoje em dia, nessa vida tão individualizada que nós estamos, onde os portões são fechados, os muros tão altos, geralmente nós nem conhecemos nossos vizinhos. E nós, como cristãos, precisamos conhecer os nossos vizinhos. Seus vizinhos te conhecem como um reflexo do amor de Deus. Você já convidou seus vizinhos para estar aqui? Quem sabe nós temos vizinhos aqui agora. Se tiver vizinhos aqui de alguém, sejam muito bem-vindos. Mas se não, eu faço esse desafio para você. Convide seus vizinhos, convide eles. É o seu campo missionário mais próximo. Então seus vizinhos te conhecem por você viver de uma forma exemplar, ou seus vizinhos te conhecem por ser um cristão barraqueiro, que faz confusão em grupo de quadra, que faz confusão por causa de lixo na porta de casa, que faz confusão por causa de cocô de cachorro, que às vezes fica na porta da casa. Como é que seus vizinhos te conhecem? Será que é uma forma exemplar que você está se mostrando ao mundo? Porque o apóstolo Pedro diz que o nosso testemunho está sendo observado. Seu testemunho está sendo observado. O que as pessoas estão vendo na sua rede social? Elas estão vendo que você está promovendo o evangelho, que você está promovendo os valores do reino, que você está falando o que a Bíblia diz acerca desse tempo que nós vivemos. O que as pessoas estão vendo ao seu respeito? Nessa época aqui, queridos, os cristãos eles estavam sendo acusados. E acusados injustamente por crimes que eles não estavam cometendo. Sabe qual era o crime que os cristãos estavam cometendo? O crime de falar de Jesus. Eles estavam sendo acusados injustamente por pregar o evangelho. E eles estavam debaixo de muitos ataques por causa do evangelho. Queridos, e o apóstolo Pedro está ensinando, olha, vivam de maneira exemplar. Renuncie às paixões da carne de vocês. Sabe aquele meme, que é o meme dos "me segura, Jesus"? Sabe qual é esse meme? Queridos, muitas vezes nós vamos precisar, de acordo com as situações que muitas vezes se levantam contra nós, em vez de revidar, em vez de jogar palavras para fora, falar assim, me segura, pessoa, me ajude, Jesus. Muitas vezes nós vamos precisar ativar esse modo de agir, esse modo de pensar nas nossas vidas, e principalmente quando esses ataques eles forem contra a nossa fé. Registra isso que eu vou falar para você aqui. Querido, manter uma conduta irrepreensível quando nós somos elogiados e aplaudidos é muito fácil. Sim ou não? Sim, é muito fácil. Agora, quando o maior desafio que nós temos é nos manter com ações exemplares, mesmo quando eu e você nós somos alvos de injustiças. Manter o coração em Jesus, com os olhos em Jesus e com ações exemplares, mesmo quando eu e você nós somos alvo de injustiça. Então, no meio das mais injustas situações que os cristãos estavam sofrendo naquela época, por mais que o fogo da perseguição estava tão intenso, o Pedro, além de falar, os temas das nossas últimas palavras, além de pedir para eles, foquem no autor e consumador
da salvação de vocês. Foque em Cristo no meio dos sofrimentos. Outra coisa, tema da nossa primeira mensagem, salvação. Diga comigo, salvação. Tema da segunda mensagem, santificação. Separem-se, sejam diferentes, né? Hoje eu só estou complementando a última mensagem. Sejam santos, porque o Senhor é santo. E o terceiro S de quem segue Jesus, que é o tema da mensagem de hoje, eu vou falar sobre submissão. Eu vou falar sobre submissão, a marca de um cristão. Queridos, o Pedro ele mostra a importância aqui no capítulo 2 sobre sermos submissos. Sabia, queridos, submissão é uma evidência de um crente cheio do Espírito, de um crente que é pleno no Espírito. Lá em Efésios capítulo 5, do versículo 18 ao 21, onde fala como ser cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais. E o versículo 21 ele diz, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A marca de um crente cheio do Espírito Santo, a marca de um homem e de uma mulher que tem plenitude no Espírito, é uma marca de submissão. É uma marca de sujeição a Deus. Queridos, e eu quero falar para você sobre obediência a Deus nesse contexto de nós vivermos em submissão. Eu e você, nós não temos um Deus de confusão. Eu e você, nós temos um Deus de ordem que estabeleceu a família, diga comigo, família, a igreja e o governo. Então, queridos, o princípio de autoridade, o dever de submissão é muito claro nas Escrituras, inclusive aqui no que o Pedro está escrevendo para a igreja, né, para os cristãos que estavam sofrendo injustiças e perseguição. Então é sobre isso que nós vamos falar, o nosso tema de hoje à noite, que eu vou dividir em 2 palavras, viu? Então hoje eu vou falar sobre a parte de governo no trabalho, maior exemplo de submissão que nós temos, e a minha próxima mensagem eu vou falar sobre submissão no aspecto da família, né, no governo da família. Então nosso primeiro ponto aqui, a submissão ao governo. E o meu alvo aqui, querido, não é fustigar o seu coração, o meu alvo não é falar de política, fique muito tranquilo. Meu alvo é te falar a visão da palavra de Deus e o ensino de Pedro a respeito da submissão. 1 Pedro capítulo 2, no versículo 13, a Bíblia diz: por causa do Senhor, diga assim comigo, por causa do Senhor. Com fé agora, por causa do Senhor. Lembre-se que tudo que eu vou falar aqui, por causa de Cristo, por causa de Cristo, por causa do Senhor. Sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema. Então aqui está falando seja o rei, mas todos esses níveis de autoridade, governadores, presidentes, enfim, toda a autoridade que está constituída. Mas eu não poderia falar sobre autoridade se eu não citar Romanos capítulo 13, o ensino de Paulo também nessa área. Romanos capítulo 13, no versículo 1. Todos devem, diga assim comigo, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então, partindo do ponto aqui de Romanos capítulo 13, no versículo 1, nós devemos compreender que toda autoridade, ela parte de Deus. Foi Deus que instituiu a posição de autoridade. As pessoas que governam as nossas vidas, que nos lideram, seja no trabalho, seja em casa, seja no governo, aquela posição foi estabelecida pelo Senhor. Então existe a posição estabelecida pelo Senhor e, em segundo lugar, as pessoas que vão estar ocupando esses cargos. Essas pessoas que são escolhidas pelas pessoas, né, depende do governo, né, das nações, mas são, em segundo lugar, essas pessoas que vão estar executando essa posição, que são governadas pelas leis daquele país. E qual é a nossa missão diante desse comando do Senhor? Qual é a minha missão e a sua missão? Nos submeter às autoridades. Isso é uma questão de organização, isso é uma questão de ordem. A Bíblia, quando fala sejam submissos, sujeitem-se, ela quer dizer o seguinte: significa o que isso? Significa colocar-se debaixo de.
colocar-se debaixo de. Diga assim comigo, colocar-se debaixo de. Então eu e você como cristãos, eu e você como servos do Senhor, nós devemos nos colocar de uma forma voluntária, né, sobre o amparo dessas autoridades públicas, né? Eu estou falando em especial das autoridades de governo. E o que a Bíblia espera de nós, que nós possamos prestar a essas autoridades uma submissão cristã, desde que essa autoridade elas não excedam os limites estabelecidos pela lei. Imagine amanhã um decreto no Brasil proibindo o culto, proibindo que você venha para a sua igreja cultuar. Nesse momento em especial, como é algo que vem de encontro com um princípio da palavra de Deus, você vai ficar com a obediência à palavra do Senhor. Você vai obedecer à palavra do Senhor. Então, queridos, a Bíblia nos ensina 3 coisas aqui sobre essa questão das autoridades. Ela nos ensina a reconhecer, como eu já disse, que as autoridades elas são instituídas por Deus. Ela nos ensina que nós devemos pagar impostos, você querendo ou não. Não sei para onde esse dinheiro vai. A Bíblia, o próprio Jesus disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E a Bíblia também nos ensina a orar pelas nossas autoridades. Não, pastor? Pagar o imposto é que vai, reconhecer agora, orar por aquela autoridade lá, que nem foi eu que coloquei lá, eu mal concordo com as coisas que aquela pessoa está fazendo, é demais para mim. Querido, a Bíblia diz que existe um dever do nosso coração de orar por essas pessoas. E existe uma promessa. Quantos aqui querem ter uma vida tranquila e pacífica? Levanta a sua mão. Uma vida de boa, tranquila e pacífica. Querido, essa é uma promessa. Essa é uma promessa que diz, se você orar pelas suas autoridades, é necessário nós dobrarmos. Então esses dias eu falei, tire um dia da semana para orar por nações perseguidas. E eu digo para você também, tire um dia da semana para orar pelas autoridades, pelo presidente da nossa nação, pelos juízes da nossa nação, pelos governadores desta nação, pelas autoridades de governo da nossa nação. Se você quer ter uma vida tranquila e pacífica, é o nosso dever, querido. Submissão não é uma opção, submissão é um mandamento, é uma questão de honra a Deus. Então a Bíblia diz aqui, por causa do Senhor. Por causa do Senhor, é uma questão de honra nós estarmos submissos a autoridades assim. E um cristão não pode ser conhecido como um homem e uma mulher rebelde, como um homem ou uma mulher que se insurge contra as autoridades. Queridos, assim nós podemos sim e devemos discordar das autoridades quando elas exorbitam as suas funções de governo. Mas, querido, nós jamais podemos nos sobrepor ou se insurgir contra esse princípio de autoridade. A Bíblia diz que Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés, quem era a autoridade estabelecida, instituída por Deus naquele momento? Quem era a autoridade que conduzia o povo de Deus pelo deserto? Era Moisés. E a Bíblia diz que Miriam e seu irmão Arão, eles se insurgiram contra Moisés. Como assim, Moisés? É só você que faz as coisas, é só você que dá as ordens, é só você... A Bíblia diz que naquele dia, por eles se insurgirem contra a autoridade, não era contra o irmão deles, que inclusive era o irmão mais novo, não era? Moisés, irmão mais novo deles. Era contra a autoridade estabelecida por Deus. A Bíblia diz que naquele dia a Miriam, em especial, ela foi ferida de lepra. Durante um tempo, Israel parou de avançar, porque Miriam tinha se insurgido contra a autoridade. Queridos, é muito séria essa questão. Nós não podemos ser conhecidos como cristãos rebeldes. Então eu disse para você, você pode sim, pode e deve discordar quando as autoridades elas estão exorbitando as suas funções. Mas também o cristianismo, ele nos ensina a honrar o nosso próximo, seja ele quem for. Eu quero ler para você aqui um dos versículos que eu não coloquei, mas a Bíblia diz, versículo 17, tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Queridos, nós devemos tratar com respeito a todas as pessoas, inclusive aqueles que estão na posição de autoridade. Então nós somos ensinados a honrar o nosso próximo. A Bíblia nos ensina a colocar os interesses do nosso próximo acima dos nossos próprios interesses. E inclusive quando você for discordar, que seja
de uma forma respeitosa. Inclusive, procure, talvez, uma autoridade. Quando for confrontá-la, procure pessoalmente, porque uma coisa ali online, né, pode ser uma coisa assim meio agressiva, a gente nunca sabe o tom, né, que a pessoa está falando. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos isso é um sinal de amor. Então o versículo ele diz, por causa de quem nós devemos submeter? Por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Então, queridos, essa é a nossa principal motivação para a submissão. E eu quero dizer para você qual foi o contexto que Pedro escreveu essas coisas. O imperador romano daquela época se chamava Nero. E o Nero, por caprichos pessoais, porque ele queria reconstruir o palácio e tudo mais, ele colocou fogo em Roma. E muito mais, e pior ainda, tanto que ele era perverso. A história conta que Nero acusou os cristãos de terem colocado fogo na cidade. Queridos, o Pedro está dizendo, submetam-se às autoridades. Olha só o que Nero fez com os cristãos, acusou eles, por causa, né, deles estarem cometendo o crime de anunciar a palavra. Olha só a autoridade que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo diz para nós sermos submissos, reconhecendo que toda autoridade vem de Deus. Pergunta de caixinha de Instagram, pastor, quando a autoridade contraria o princípio de promover o bem e de coibir o mal, eu devo me submeter? Eu devo me submeter? 1 Pedro 2, versículo 15 diz, pois é da vontade de Deus, que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Quando as nossas autoridades estiverem, ao invés de promovendo o bem, promovendo o mal, ao invés de coibir o mal, e vice-versa, promovendo o mal, queridos, essas autoridades elas são passíveis de repreensão. É nessa hora que Deus vai levantar os seus profetas. É nessa hora que Deus vai levantar a voz profética para denunciar o pecado. Como você vê no todo o padrão bíblico de homens levantados pelo Senhor para denunciar questões. Então, queridos, quando um governo ele começa a agir em completo desacordo com os princípios da palavra de Deus, com ordens que colocam em xeque a obediência à palavra de Deus, como que nós devemos ficar com o quê? Nós devemos ficar com a palavra de Deus. Nós devemos ficar com a palavra de Deus nesse momento. Eu me lembro de uma história que o pastor Jackson sempre contava aqui, da pastora Meila. Talvez você que é mais antigo aqui dessa casa, você já deve ter ouvido essa história. Ele diz que a pastora Meila, eles não eram ainda pastores em tempo integral, e a pastora Meila era secretária numa empresa, e certa vez o telefone tocou. E quando o telefone tocou, o chefe falou assim, diga que eu não estou. Diga que eu não estou. Comando muito claro. Quando ela atendeu o telefone, a pessoa perguntou se o chefe estava, o que ela fez? Ela não mentiu, ela entregou o telefone para ele. Ele desligou o telefone. Eu acabei de falar para você, diga que eu não estou. Quando o telefone ligou novamente pela segunda vez, ela atendeu o telefone, ouviu que era para o chefe, telefone para o senhor. O que ele fez novamente? Desligou. Pela terceira vez, o telefone tocou. Ela coloca o telefone para ele. Ele desliga mais uma vez o telefone e ele olha para ela numa cara de raiva, quase querendo matá-la. Ele só faz isso. Só dá aquele olhar fulminante. Desliga o telefone. Mais uma vez o telefone toca. Quando o telefone tocou a quarta vez, ele soltou um grito. Ele falou, não deixem a Meila atender o telefone. O que aconteceu? Ela não foi demitida. Ela se submeteu ao seu chefe com respeito. Ela poderia dizer como muito crente, eu não vou fazer isso não, eu só é crente. Eu não vou fazer isso não. Ela fez a parte dela, obedeceu a Deus. O que aconteceu com ela? Ela não foi demitida. Anos depois, quando eles tiveram que migrar para o tempo integral do ministério, aquele chefe dela disse o seguinte, Meila, fica por favor, eu vou te promover, eu vou te colocar no financeiro. Queridos, eu creio, quando você se submete a Deus, quando você se submete em obediência à palavra de Deus, quando você contraria comandos que estão aqui claramente, como ela poderia, não, eu tenho que me submeter, eu tenho que mentir.
quando ela se submeteu a Deus, obedeceu o Senhor, e de forma respeitosa continuou tratando o seu chefe, mesmo ele mandando ela mentir. Querida, ela foi honrada pelo Senhor. Lá em Atos capítulo 5, no versículo 29, a Bíblia diz: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, nosso primeiro ponto, a obediência às autoridades, querida, é uma marca do crente. Que silêncio hoje, não é? Em segundo lugar, a submissão no trabalho. Outro nível de submissão que eu e você devemos ter. 1 Pedro 2,18, a Bíblia diz: escravos, em outra versão, servos, que eu acho que é o pensamento que nós devemos ter por aí, né? A Bíblia diz: sirvam como ao Senhor e não a homens. Onde Deus, querido, está te colocando para você trabalhar, não é o seu chefe. Você tem que entender, eu estou aqui servindo o Senhor. Deus está me colocando numa posição de serviço ao Senhor. Então Pedro está dizendo aqui: escravos, servos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Graças a Deus, querido, se você tem um bom chefe, um chefe que tem inteligência emocional, um chefe que sabe ouvir, que sabe comunicar, mas misericórdia se você ainda não tem esse perfil de liderança. A Bíblia diz: submetam-se a homens assim, maus. Submetam-se sim a homens que ainda não chegaram lá no campo da inteligência emocional, na forma de lidar com seus liderados. Então, querido, quem serve a Cristo deve demonstrar submissão também aos seus patrões. E nós devemos submeter a eles com todo o temor, como diz o outro versículo, como a Cristo. Por causa de Cristo. Essa palavra aqui, submeter a Senhor, o significado dela não é ao Senhor Jesus. O significado aqui no original dela é a palavra déspotes, que é aquele termo déspota. Ou seja, a homens maus, a homens cruéis. A Bíblia diz: submetam-se a esse tipo de pessoa. E eu queria ilustrar esse ponto aqui com um momento da vida de Daniel. Em Daniel capítulo 6, versículo 21, olha só o que Daniel responde. Eu vou começar pelo fim, né, o que ele fala. Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. Qual é o contexto dessa fala aqui do Daniel? A Bíblia diz que um decreto de morte foi colocado para quem orasse. O alvo era para que Daniel realmente fosse preso, porque ele era uma das autoridades, do top 3 de autoridades ali na Babilônia. Então o decreto que foi lançado foi: lance na prisão quem orar. E o Daniel não recuou. Todos vocês conhecem essa história. E a Bíblia diz que ele foi lançado numa cova de leões. A Bíblia diz que Deus o livrou daquele lugar. A Bíblia diz: quando Daniel sai daquele grande livramento que Deus o deu por causa da sua fidelidade, olha o que ele diz para o rei. Você diria isso para alguém que acabou de te lançar numa cova de leões para ser completamente desossado por um leãozinho faminto? Você diria isso? Olha o que Daniel diz para o rei: ó rei, vive para sempre. Olha o argumento, olha o posicionamento de honra de Daniel. Mas, queridos, muitos de nós, ao sairmos desse lugar, com certeza diríamos assim: seu rei estúpido, como você pode fazer algo assim? Que irracional isso você vai fazer. Agora eu oro para que caia um fogo do céu e queime a sua vida. Quantos de nós hoje, por menos que isso, já estamos colocando o dedo na cara das nossas autoridades, achando que nós temos o direito de criticá-las, achando que nós temos o direito de colocar o dedo na cara delas de uma forma muitas vezes desrespeitosa. Querido, o erro de um líder, seja de marido, seja do presidente, seja do pastor, seja do seu chefe, o erro de um líder tem o poder de revelar o seu coração. O que vai sair de lá de dentro quando você sofrer injustiças no trabalho? O que é que vai sair de lá de dentro quando o seu chefe, o seu líder, o seu pastor errar contra você? O que você vai fazer? Vai se levantar, vai colocar seu rosto na rede social, você vai
fazer fofoca, vai criar dissensão, você vai criar divisão. Não, vem cá, o chefe, olha a forma como o chefe está fazendo isso aqui, ó, vamos nos juntar aqui e vamos fazer uma sujeição contra ele. Ou nós vamos honrá-lo. Porque a Bíblia diz, 1 Pedro 3,9, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam. Foi isso aqui que o Daniel ele fez. Em vez de insultar o rei, em vez de declarar palavras de maldição contra o rei, ele diz, ó rei, vive para sempre. Queridos, a nossa boca fala daquilo que está cheio no nosso coração, e no meio dos sofrimentos nós seremos provados. Por isso Pedro está escrevendo para eles, irmãos, vocês serão provados. O que vai sair para fora quando vocês sofrerem perseguições? Ele continua dizendo, olha, no versículo 19, porque é louvável que alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Querido, será que você pode compreender essa verdade? Que é louvável nós sofrermos injustamente, suportarmos aflições sofrendo injustamente. Eu creio que esse é um nível muito profundo, que nós, ao passarmos por essas situações, nós precisamos de sabedoria. Porque, queridos, aos olhos do Senhor é louvável sofrer injustamente. Aos olhos de Deus, essa atitude de Daniel foi louvável. Eu creio que Deus lá de cima falou, parabéns meu filho, você passou na prova. Você passou na prova dando glória a Deus. Em terceiro e último lugar, e eu creio que eu cheguei onde eu queria chegar nessa série de mensagens. Tem mais coisas, eu acho que até no Natal. Porque esse livro é tão rico, acho que até no Natal eu vou estar em 1 Pedro ainda. Mas eu cheguei agora onde eu queria falar. Quando eu estava meditando nesse livro, eu falei, Senhor, o exemplo de Cristo é uma coisa fora do sério. Quanto nós precisamos aprender com Cristo. Quero falar agora sobre o maior exemplo de submissão. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso foco. Eu queria voltar à mesma pergunta que eu te fiz no começo do culto. Quando você é insultado, o que você faz? Quais são as suas reações quando você é ofendido? Quais são as suas reações quando você é maltratado, quando você é esquecido, quando você é rejeitado? Quais são as suas reações? 1 Pedro capítulo 2, 21 ao 23. Vamos ler juntos. Por isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Vamos dizer juntos essa parte do quando? A partir do quando, vamos ler juntos? Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus, ele disse nos seus evangelhos, né, os apóstolos descreveram que Jesus, ele era manso e humilde de coração. Esse é o padrão da vida cristã. Mansidão, humildade. O nosso Senhor é manso e é humilde de coração. Quando Jesus, e eu querido, eu acho que você e eu nunca vamos passar pelos níveis de ofensa que o nosso Senhor passou. Mas o que a Bíblia diz, quando Jesus foi insultado, ele não revidava. E aí? Como está, cristão? Quando você é insultado, qual é a sua reação? Quando você está sofrendo alguma coisa, que tipo de ameaças você tem feito fazer? Queridos, a nossa atitude de não revidar revela uma atitude de domínio próprio. Mas você pode dizer assim, pastor, Jesus era o Filho de Deus. Mas é muito claro na Bíblia sobre a humanidade do nosso Senhor.
É muito claro na Bíblia que o Senhor ele passou por todo tipo de tentação, como eu e você também passamos. E o livro de Tiago diz, olha, toda tentação pode ser suportada. Se Jesus como homem, se Jesus sofrendo esses ataques, sendo insultado, se Jesus passou por isso, passou pela prova, dando glória a Deus, querido, isso é uma prova que eu e você também podemos resistir tentações, eu e você também podemos agir com o coração quebrantado. E eu vejo, querido, que esse é um nível de quebrantamento muito profundo. Todos nós aqui conhecemos a história daquela mulher que quase foi apedrejada até morrer. Lembrem-se daquela história que ela foi pega em adultério, e as pessoas estavam ali atrás dela, condenando, realmente impondo a pena que a lei ela dava, condenava as pessoas por ter sido pega em adultério. Mas a Bíblia diz que ela tem um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, Jesus a perdoa. Jesus disse, onde estão os teus acusadores? Mas aquilo que Jesus fez com essa mulher foi como se ele mexesse numa caixa de abelha. Quem aqui já tentou, lá na chácara tem muito marimbondo, e às vezes eu tenho que proteger a minha casa, então eu tenho que derrubar umas caixinhas de marimbondo. O que acontece quando derruba uma caixa de marimbondo? Geralmente eu pego o baigão assim e faço, sai correndo. Mas eles ficam infernizados. João capítulo 8, 48, a Bíblia diz, olha os níveis de ataque em uma só frase que falaram contra Jesus, por causa dessa situação. Que Jesus ele era samaritano e ele era endemoniado. Queridos, falar naquela época que uma pessoa era samaritana, era dizer o seguinte, nós te odiamos. E ainda falar, nós te odiamos, e falar que ele ainda era filho do Satanás. Meu irmão, quando insultado, Jesus não revitava. É lógico que nessa situação, Jesus debateu com a verdade. De uma forma muito educada, de uma forma muito equilibrada, sem faltar respeito. Mas olha que interessante que no final deste capítulo a Bíblia diz que vendo a agressão dos marimbondos, que não queriam nada saber de Jesus, só queria acusar Jesus, a Bíblia diz que Jesus se esconde e sai. Jesus se esconde e sai. Que Deus encontre corações pacificadores assim. Aqueles que não vão ficar se perdendo com insulto, com ofensa de ninguém. Vão simplesmente se esconder e sair, para não perder a bênção. Mas, queridos, não foi só isso daqui. Os maiores níveis de ofensa Jesus sofreu quando você vai estudar a crucificação. O nosso Senhor sofreu, e a Bíblia, o que a Bíblia diz? Jesus compara Jesus como uma ovelha. Como um animal mudo, como uma ovelha muda, ele foi para um matadouro. Queridos, esse é o padrão da vida cristã. E é tão interessante que nós estamos falando aqui de um discípulo que viu Jesus, que acompanhou Jesus. Paulo foi aderido ali, ao ministério, mas Pedro não, ele andou com Jesus, ele viu Jesus. E eu estava lendo um comentário do Spurgeon sobre as características de Pedro, sobre esse momento. Vamos ler aqui, eu queria que você acompanhasse comigo esse comentário do Charles Spurgeon. Ele diz o seguinte, que hora você acha que dos sofrimentos do Senhor ficaria mais profundamente gravada na memória de Pedro? Porque Pedro está falando dos sofrimentos de Cristo. Certamente seria aquele período de tempo em que ele foi escarnecido e esbofeteado no salão do sumo sacerdote. Quando Pedro se sentou e aqueceu as mãos na fogueira, quando viu seu Senhor ser maltratado e teve medo de confessar que era seu discípulo, e por fim ficou tão aterrorizado que com linguagem profana declarou, não conheço o homem. Enquanto durasse a vida, o apóstolo se lembraria do comportamento manso e tranquilo de seu Senhor sofredor. Esse episódio aqui é o que está sendo descrito em Lucas capítulo 22, versículo 61. Pedro acaba de negar Jesus. E a Bíblia faz questão de dizer que Jesus voltou-se e olhou diretamente para Pedro.
Enquanto Jesus está passando os maiores níveis de ofensa e ataques contra ele, o seu discípulo, Pedro, que negou Jesus, acabou de negar Jesus, Jesus olha para direto, o Jesus manso e humilde, olha diretamente para o seu discípulo. E a Bíblia diz que foi um olhar, e eu fico pensando, gente, que olhar foi esse? Mas foi um olhar tão profundo sobre Pedro, que a Bíblia diz que Pedro saiu para ter um choro amargo. Chorando amargamente, o Pedro saiu. Queridos, por isso o Pedro ele está muito bem, sabendo exprimir aqui o que eu e você, nos encorajando a sofrer injustamente olhando para Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. O Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, acompanhe essa frase comigo: todo cristão, por causa de sua identificação com Cristo, tem um chamado para o sofrimento. Não existe discipulado sem cruz. Não existe discipulado sem cruz. Eu queria terminar te contando uma história de alguém muito semelhante aqui ao sofrimento. Estamos falando de sofrimento. Poxa, pastor, sofrimento. Podia estar sem aquela palavra que eleva a igreja, que todo mundo aplaude o pastor naquele dia. Olha aí, nenhum aplauso para a palavra hoje. Quero continuar falando sobre sofrimentos. Inclusive, a última palavra dessa série ainda vai ser sobre sofrimentos. Isso é evangelho, irmão. Isso é evangelho, é cruz. Quero te contar a história de uma mulher chamada Corrie ten Boom. Pode colocar a imagem da Corrie aí. Queridos, quem já ouviu a história da Corrie ten Boom? Nunca ouviu? O Hélio e Vanessa, não acredito. Que bom que ninguém ouviu, então vou contar, né, como se a página do jornal da primeira página hoje. Queridos, você já ouviu, infelizmente, as histórias da Segunda Guerra Mundial, onde 6 milhões de judeus foram ceifados naqueles campos de concentração. E nesse meio dessa guerra, dessa tempestade de ódio contra os judeus, conta-se a história de Corrie ten Boom e da sua família. Eles eram cristãos, eles eram alemães, eles eram cristãos. E no meio de toda essa situação, inclusive, eles eram muito amigos de judeus. Eles tinham convivência com judeus. E eles se juntaram numa organização clandestina. Eita, pastor, mas eles eram crentes e se juntaram numa organização clandestina. Você vai entender que ali eles estavam preferindo agradar a Deus do que aos homens. A história dessa família diz que eles, naquele período de perseguição contra os judeus, essa organização clandestina que eles começaram a fazer parte, eles abrigavam os judeus para alimentar judeus e para proteger os judeus por pouco espaço de tempo. Então o pessoal estava fugindo e essas organizações, eles abrigavam essas pessoas. Aqui está a casa da Corrie, acho que era nessa época aqui. Depois, um tempo depois ela mostrando, você está vendo, né, a parede da casa, né, como um buraco, porque era ali que eles abriram um local secreto, e nesse local da casa deles abrigava até 6 pessoas. Eles colocaram um duto de ar ali, porque quando vinham as investigações, eles não achavam. Queridos, eles fizeram isso por um tempo, até como é que fala a pessoa que dedura? Um X9. Até um X9 fofoqueiro denunciar a família da Corrie. Queridos, todos eles foram presos. A casa deles foi metralhada. Todos foram presos. Corrie e os seus irmãos e a sua irmã. Então imagine, eles estão fazendo o bem. E eles sofreram por fazer o bem. E ali naquele campo de concentração, o que a Corrie fez ali? Ela dizer: Deus, estamos ajudando as pessoas, porque passar por isso, sou alemão, não sou nem judeu. Mas queridos, diz que ali no meio daquela prova, ela aproveitou para falar de Jesus para quem ela pôde dentro daquela prisão. O seu pai morreu depois de 10 dias que ele foi preso. A sua irmã também morreu. Então ela passando os mais tipos severos de sofrimento. E a história que conta, tem um livro que chama Cartas da Prisão. E nas cartas da prisão, olha o que ela escreve. Olha só o valor do sofrimento.
Olha o que ela escreve, ela diz: hoje fiquei sabendo que, muito provavelmente, foi você quem me traiu. Passei 10 meses no campo de concentração, meu pai morreu depois de passar 9 dias preso, minha irmã morreu na prisão. Deus transformou em bem o mal que você planejou contra mim, pois Ele me levou para mais perto dEle. Olha a função do sofrimento, transformar o mal em bem e levar para mais perto do Senhor. Ela continuou dizendo: eu tenho orado em seu favor para que o Senhor o aceite, caso você venha se arrepender. Pense que ao pender na cruz, o Senhor Jesus também levou consigo os pecados que você cometeu. Se admitir isso e desejar tornar-se filho de Deus, você será salvo por toda a eternidade. Eu o perdoo de tudo o que você fez. Deus fará o mesmo, se assim você lhe pedir. Ele o ama. Queridos, Deus tratou o coração dela naquele tempo. E quando terminou a guerra, ela saiu ilesa, viva. Ilesa sim, né? Não sabemos, ilesa, né? Depois de passar tudo isso. Mas o que essa mulher ela continuou fazendo depois de sair da prisão? Ela continuou pregando sobre Jesus, falando sobre Jesus. E a história dela conta que ela estava em Munique, em 1947, e um homem se aproximou dela. Esse homem era um guarda. Esse homem era um guarda que, quando ela ouviu que ela estava no campo de concentração, não vou falar para você aqui o nome em alemão, porque eu ainda não estou hábil nessa língua. Prometo que talvez na próxima ministração. Mas quando ele ouviu que ela era daquele campo de concentração, ele chega nela para dizer: olha, eu era guarda lá. E inclusive, ele era guarda lá e ele viu uma das cenas que para a mulher era muito ruim. Aqueles campos de concentração, os banhos, eles eram públicos, coletivos. E esse guarda foi um dos que ficou espionando ela um dia, ela e a irmã dela tomando banho. Para a mulher, uma das coisas terríveis. E esse homem se aproxima dela dizendo: eu era guarda, eu estava lá naquela prisão. Depois que passou a guerra, eu entreguei a minha vida para Jesus das coisas horríveis que eu fiz. Eu sei que Deus me perdoou, mas eu queria ouvir o perdão dos seus lábios. Naquela hora, a Corey, ela disse que ela sentia um ódio tão profundo dentro dela. Ela é crente. Você é crente também? Às vezes dá uns ódios, assim, umas coisas assim, ruins. Vai para matar o irmão na unha. Mas naqueles segundos, né, onde a mente dela trabalhando, onde ela pensou: Senhor, me perdoe por esses sentimentos, mas Deus, como perdoar? Como perdoar um cara como esse? Senhor, eu não estou sentindo de perdoar um cara como esse. Mas ela logo, que o cara estava com a mão estendida: você me perdoa? Mas ela logo, porque não é por sentimentos o perdão, é uma atitude de fé. E ela então, ela lutando contra aquele sentimento dentro dela, ela estende a sua mão e ela diz: eu te perdoo, eu te perdoo. Será que Deus pode encontrar pessoas que podem escrever a sua história da mesma forma como Corey escreveu a história dela? Olhando para Cristo. Que a Bíblia diz: quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Cristo é o nosso maior exemplo. Eu convido você, querida, a seguir os passos de Cristo. Esse é o convite para mim e para você. Submetam-se a Cristo no temor do Senhor. Submetam-se uns aos outros, seja a governantes, seja a chefes, submetam-se a Cristo por causa do Senhor. Vamos ficar de pé.